Oi, gente, boa noite, como vocês estão? Vão entrando aí que eu já vou chamar o Alexandre pra gente começar a nossa live super incrível sobre violência contra os homens e a cereja do bolo é o caso da Lei Maria da Penha. Deixa eu só achar ele aqui, porque ele tá com a conta reserva, porque o Instagram, né, fica boicotando a conta dele, porque ele é um ativista pelo direito dos homens e vocês sabem que esse assunto é muito espinhoso, é muito polêmico, dá muito pano pra manga, ele é denunciado sempre e aí a conta dele acaba sendo restringida para várias coisas. Deixa eu só achar ele aqui. Oi. Olá, boa Boa noite, noite. Patrícia, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, Tudo ótimo, só peço desculpa que eu não estou com a melhor das iluminações aqui, eu tô em viagem, tô em São Paulo, achei um cantinho aqui mais ou menos pra gente bater um papo. Tô fora do meu local ali de gravação. Sem problema. Mas eu fico feliz aí. O importante é o que a gente Eu fico feliz aí da oportunidade de bater um papo contigo. Fico muito feliz aí pra gente explanar um pouquinho mais sobre esse caso tão importante aí, né? Eu agradeço a oportunidade. Eu que fico feliz de trazer isso aqui, né? Principalmente você que acompanha o caso aí há algum tempo, sabe sobre o assunto. Oi, falhou, não te ouvi, desculpa. Vai ter uma alegria ter você para poder falar sobre esse Obrigado. assunto, porque você já acompanha esse caso há algum tempo e sabe aí tudo que aconteceu, todos os desdobramentos, né? Uma pessoa que está aqui tá aí do lado do seu Marco Antônio Heredia, caminhando junto com ele para tentar provar isso. Exatamente. E demorou muito, na verdade. Eu estou muito preocupado, inclusive, que ele já é um senhor de idade, tem ele quase 80 anos já. E eu quero ainda tentar dar essa alegria para ele em vida, dele conseguir ter o nome, a honra dele restabelecida, porque é um homem correto. Eu tenho plena convicção disso. E estou trabalhando, quem sabe aí a gente consiga, né? Com a ajuda de todos os nossos seguidores, apoiadores, a gente consiga essa façanha. É difícil, mas vamos tentar. É verdade, né? A mídia, ela faz questão de boicotar todo tipo de informação a respeito do caso. Inclusive, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, todas as mídias, os portais de notícias, eles sempre desfazem tudo do seu Marco Antônio, falando que as pessoas que estavam falando sobre o caso estavam espalhando fake news. Aí eles sempre colocam um recorte. É mentira que Maria da Penha não sofreu tentativa de assassinato, né? Só que aí eles nunca contam tudo. Eles nunca entram a fundo no assunto para mostrar os autos do processo, para mostrar todos os detalhes, né? Para contar porque se a mídia faz questão de esconder algo e não trazer à tona, é porque tem calor desse Exatamente. E eles não trazem à tona porque o processo é crivado de falhas. Tem muito erro, muita coisa, não é pouca, não. E para eles é muito mais fácil eles ficarem alegando que, condenou, então se condenou, ele é culpado. Como se a nossa justiça fosse infalível. E está bem longe disso. Sim. Exatamente. E aí, quando eu estava estudando esse caso do seu Marco Antônio, o que mais me veio à mente, porque assim, é muito difícil, por mais que a gente saiba que a gente detalha, de olhar para o de ver que ele foi condenado, pensar, não, mas ele foi condenado porque a justiça fez o papel dela de investigar, de todas as coisas. E daí o que mais me veio à mente, pai, foi lembrar do Senhor Jesus, porque ele foi condenado. Ele não pôde provar a sua inocência, dando ele, e provavelmente na época, muito poucas pessoas acreditaram, né? E ele condenado, faz parte de um plano maior para a nossa salvação, para a nossa humanidade, mas humanamente falando, ele foi condenado injustamente. Então, eu trago essa história do seu Marco Antônio fazendo um paralelo com a história do próprio. Perfeito. E um dos nossos trabalhos, me ouve? Tá me ouvindo? Sim, só tá com um pouco de barulho porque tem um pessoal ali que tá falando, na verdade. Infelizmente tem um pessoal aqui próximo aqui, daqui a pouco acho que ele encerra a ligação dele ali. Então,
eu tenho comigo essa luta, e até eu já vou adiantando aqui um pouco, até, porque quando eu senti na pele o que é de fato essa lei, que ela, no fundo, ela não é nem de perto para proteger mulheres. Tá? O objetivo é muito outro. É aquela velha história. A esquerda sempre usa uma metáfora, usa frases, palavras bonitinhas para esconder ali por trás ali os seus reais planos de dominação e de controle. Então, eu digo sempre que a Lei Maria da Penha ela é a precursora de tudo isso que está acontecendo hoje no país. Porque lá atrás, já em 2006, quando criaram a Lei Maria da Penha, houve um grande debate com relação à constitucionalidade da lei. Já que, em tese, né, somos todos iguais perante a lei. Só que essa Lei Maria da Penha ela veio e derrubou isso. Além do que, derrubou também a presunção de inocência. Porque basta uma mulher ir até a delegacia, acusou ali que sofreu algum tipo de agressão, e ela já sai dali com uma garantia de afastamento, sem que haja uma investigação, sem que esse homem tenha nem o direito de se defender. E aí, não, mas depois você se defende na justiça. Mas quando esse cara vai até os finalmente, já teve a vida destruída. Perdeu emprego, foi expulso de casa, perdeu os filhos, ou seja, já paga a pena automaticamente. E lá atrás, para recuperar, lá na frente, para recuperar isso, é muito difícil. E eu acabei virando vítima porque a própria lei ela foi fundada já com base em uma fraude, como eu sempre digo. Até por conta disso que na lei, ali, coloca-se a palavra da mulher praticamente como inquestionável. O delegado não pode fazer uma investigação, ele é obrigado a dar automaticamente essa medida para não, entre aspas, né, como se diz ali, para não revitimizar a mulher, né, porque historicamente a mulher é oprimida, isso, aquilo, outro, nunca ninguém acreditou na mulher, isso é um preconceito, falar que a mulher mente. Onde já se viu, né, mulher mentir, né, como se a mulher não tivesse essa capacidade. Não é só o homem que é mau, o homem que é ruim. Exatamente. Então, a gente está enfrentando isso, porque lá atrás o Heredia já enfrentou isso e nós estamos todos vindo na esteira dessa irregularidade jurídica. Sim. Então, assim, eu vou começar contando um pouco da história do caso, né, para as pessoas falar, e aí você vai comentando para a gente sobre a verdade atrás da história contada pela Maria. Vou ver se eu acho um local aqui mais silencioso aqui para a gente conversar. Peraí. Vamos ver. Vou aqui. O pessoal vai mandando aí o aviãozinho da live pro pessoal. As pessoas têm que conhecer essa história, as pessoas têm que conhecer a verdade atrás do caso Maria da Penha. É isso aí. Então pode começar a falar que eu vou ali complementando o que você precisar aí, tá? Certo. Gente, então, a Lei Maria da Penha, ela foi criada, né, após todo um processo que se desenrolou na justiça, onde a Maria da Penha ela acusou o ex-marido dela de agressão física, de tentativa e de duas tentativas de assassinato, na verdade. Isso aconteceu em 1983, então já temos aí 40 anos, né, que toda essa história aconteceu. E o interessante é que o seu Marco Antônio Heredia, que é o ex-marido da Maria da Penha, ele só foi preso 20 anos depois que o crime aconteceu. Por que ele foi preso esse todo depois e não na época? Porque as provas eram inconclusivas, né? A justiça ela não tinha aquilo que é concreto o suficiente para poder acusar o Marco Antônio Heredia. Mas, bem, a acusação em si é o seguinte, ela alega que o senhor sempre agrediu, né, ali durante boa parte do casamento, aí ela entra em contradição também em alguns momentos, em algumas entrevistas que ela dá, mas basicamente ela fala que ela sofreu agressão e veio do seu Marco Antônio. E aí, no ano de 1983, ela alega que o seu marido deu um tiro nela enquanto ela estava dormindo, para, enfim, né, se livrar dela de alguma forma. E aí, só que os vizinhos escutaram, as empregadas escutaram o tiro, conseguiram socorrê-la e levá-la para o hospital. Ela ficou internada durante um tempo, parte da atividade, já foi internada, mas quando ela voltou para o hospital, ela ficou em cárcere privado. O seu Marco Antônio acabou deixando ela ali presa em cárcere privado e tentou assassiná-la mais uma vez, eletrocutada debaixo do chuveiro. E aí, aí depois ela acaba denunciando ele, né, para a polícia, para a justiça, e depois disso, né, vem todo
em cima do seu Marco Antônio para poder ali acusá-lo, enfim, prendê-lo. E como eu disse, né, esse processo rolou durante 20 anos até que ele fosse preso realmente. Ele passou por 2 julgamentos. O primeiro foi anulado, o segundo ele foi condenado, mas ele não foi preso por provas inconclusivas. Enfim, o que as pessoas não sabem, o que não é contado pela Maria da Penha, entrevistas que ela dá, tanto para revistas, jornais, programas de televisão, o que não é contado no site dela, lá no Instituto Maria da Penha, não é trazido à tona, na verdade, é que o senhor Marco Antônio também foi baleado no mesmo dia que a Maria da Penha foi baleada, e que na verdade não foi ele que tentou matá-la, mas foi um dos assaltantes. 2 assaltantes entraram na casa deles e ali houve uma tentativa de assalto e os 2 acabaram sendo baleados, e inclusive ele ficou hospitalizado durante alguns dias, né, o que prova que realmente ele foi baleado. Tem laudo do hospital, né, ali provando, nos autos do processo, que ele deu entrada no hospital, que ele realmente sofreu esse tiro, mas isso é ocultado pela Maria da Penha, vocês podem imaginar por quê. Agora eu quero deixar que o Paiva continue comentando o caso. Eu não estou te escutando. Eu havia desligado o microfone para ver se o pessoal reclamou nos comentários de que tinha ali um delayzinho. E aí eu vou deixar o meu microfone desligado, então, enquanto você estiver falando. Aí até talvez seria interessante você deixar o teu também desligado para não dar essa interferência. Pode ser? Porque acho que o pessoal está reclamando que o áudio não está saindo legal, pelo que eu vi nos comentários. Certo. Aí o seu, acho que... Aí depois o pessoal pode dizer se melhorou, então beleza. Então eu queria te parabenizar, Catarina, porque você foi, assim, ó, perfeita na sua colocação. Eu queria apenas acrescentar alguns detalhes, porque isso na mídia não é colocado. Inclusive, praticamente todo dia, isso as pessoas podem acompanhar na minha rede social. No meu canal do YouTube, por exemplo, canal Alexandre Paiva, todo dia, na postagem do vídeo onde eu entrevisto o Heredia, vem alguém e o ameaça de morte. Assim, ó, as pessoas querem matar o homem. Vamos supor que ele tivesse feito isso, tá? Estou considerando que ele tivesse feito isso. Ele pagou a pena dele. Mas mesmo assim, ele ainda tem um perigo de vida. Inclusive, ele esteve comigo na minha cidade e ele acabou sendo expulso da Câmara dos Vereadores. Quando ele chegou na cidade dele, após a entrevista que eu fiz com ele, ele foi expulso do apartamento dele porque a filha do dono do apartamento viu a entrevista e obrigou o pai a expulsá-lo. Ele mora de aluguel, morava nesse apartamento de aluguel. Você vê que até hoje esse homem ele tem assim, ó, uma vida que é assim, ó, terrível, terrível. Ele não pode falar que ele é ele, porque ele inclusive corre risco de vida. É impressionante, né? E isso é o poder da mentira sendo contada e recontada todas as vezes, né? Você citou bem a questão do tiro que ele levou. Isso ela oculta. Por quê? Porque é conveniente para ela esconder esse detalhe. Porque ela diz que ele o atingiu enquanto ela estava dormindo. Lembrando, ela não viu, ela afirma estava dormindo. Eu estava dormindo. Isso é um ponto muito interessante, porque como é que a pessoa vai saber que realmente foi ele, se é que ela estava dormindo, né? Estava de olho fechado, enfim. E aí o detalhe também, como ele também tomou o tiro, tem um outro detalhe que é muito bizarro, porque ele toma o tiro com uma arma e ela toma com outra arma. E aí vamos supor que ele tivesse arquitetado, né, como ela diz, a morte dela. Por que que ele teria que se dar esse trabalho extra de pegar uma outra arma com um grosso calibre, por exemplo, que é uma espingarda, tá? E, ao chegarem os investigadores, a polícia e os vizinhos depois, não encontraram arma alguma. Ou seja, tudo mostra que ali havia alguém, detalhes de arrombamento, a casa estava toda bagunçada porque houve briga corporal, sangue por toda a casa, todo mundo atestou isso naquele momento. Então, eu sempre brinco, até brinco, né? Nessa hora a gente tem que até brincar, né? Eu falo que ele enfiou as armas no rabo, porque só pode, porque onde é que foi parar essa arma? Não tem, não tem. E aí você começa a ver que tem muita coisa estranha acontecendo, né, por trás disso. E ela, no primeiro depoimento... Ah, sim, pode falar. Você falando aí das armas, eu lembrei de um detalhe que é muito interessante. Porque, né, após a Maria da Penha denunciá-lo e falar que, né, contar toda a história dela,
ela acabou ali, não sei se subornando ou comovendo algumas pessoas para poder mentir junto com ela, né? E algumas dessas pessoas foram os vizinhos dela. E aí falam, né, que ele escondeu as armas no forro da casa. E aí falam também que né, o vizinho alega que viu ele mexendo no forro da casa, acho que 1 ou 2 dias depois, né? Então, assim, seria como se fosse uma prova de que ele estaria ali procurando as armas no forro. Só que o detalhe que essas pessoas esqueceram, né, na hora de dar esse depoimento, é de que no dia que elas atestam que ele estava lá mexendo no forro, procurando as armas, ele estava hospitalizado. E isso é provado através, né, dos laudos ali do hospital e da polícia. Então, a mentira ali foi pega no ato, né? Eles não conseguiram nem armar direito a mentira que eles iam contar para poder incriminar o seu Marco Antônio. Perfeito, exatamente. Esses detalhes todos somados, você percebe que tem muita coisa errada acontecendo. Ele estava internado, ele ficou 4, 5 dias internado e 2 dias depois, como é que ele estaria no teto da casa dele? É impossível. E vamos supor, ele foi internado. Ele sabe que a polícia ia fazer uma revista geral na casa e, obviamente, que ia olhar o forro, até porque houve um tiro no teto. Ali em direção à portinhola do forro, houve um tiro. Foram 3 tiros, inclusive. Um para o teto, um pegou nele e outro pegou na mulher dele, na ex-mulher dele. Então ele sabia, vou esconder no forro. Peraí, mas tem um buraco de bala, a polícia vai em cima olhar, obviamente. Então não faz nenhum sentido. Esses vizinhos, todos eles, no primeiro momento, um deles socorreu, eles atestaram a verdade no primeiro momento. Tanto é que depois de 1 ano só que a história muda. Isso que é importante ser salientado. Quase 1 ano depois, 8 meses mais ou menos, houve uma nova denúncia, que, na verdade, não foi uma tentativa de assalto. Na verdade, ele que tentou me matar. Aí, como assim? Aí o delegado virou ali o eixo da investigação e começou a investigar essa questão envolvendo a nova denúncia dela. Até porque ele não tinha encontrado os bandidos, enfim. Né? Até porque nós sabemos que o índice de solução dos crimes do Brasil é irrisório. Né? Mais de 90% dos crimes não são solucionados. A polícia não soluciona, infelizmente, essa realidade. Aí pegaram ali essa denúncia, é muito mais fácil falar, temos aqui o cara. Né? E aí, depois que virou essa narrativa, a polícia foi e fez uma incursão na casa dele. Isso que é um dos pontos mais bizarros, eu quero que todo mundo entenda que isso é um negócio assim, é absurdo, é tão absurdo que parece que, sabe, é de outro mundo. Depois de 1 ano, praticamente, a polícia fez essa incursão na casa dele, sem mandato judicial, chegou lá aterrorizando, e aí foram fazer busca lá na casa dele. O senhor autoriza a gente entrar? Claro, pode entrar, tranquilo. Nesse momento ele já morava sozinho, já tinha separado dela. Aí eles encontraram um revólver, um 38. Opa, o que é isso aqui? Falei, não, isso aqui é o seguinte, após o incidente, eu tive que comprar outro, porque a minha casa foi invadida, os caras levaram embora o meu, e eu tive que comprar um novo revólver para me defender. Nessa época, nos anos 80, era muito comum, as pessoas tinham arma em casa para proteger a família, e era super normal. E ele comprou outro. Aí apreenderam essa arma. E você acredita que essa arma, que foi apreendida 1 ano depois, foi usada como uma prova no testemunho da juíza, no testemunho final, que condenou ele? Essa supostamente seria a prova do crime. Aí ele ficou indignado, falou, não, cara, vocês estão malucos. Aí ele pegou, apresentou a nota fiscal de compra, inclusive entrou em contato com a fabricante, com a Taurus. A Taurus enviou um laudo, olha, a numeração da arma tal, foi fabricada no dia tal, foi enviada para a loja tal, que batia com a nota fiscal dele. E, pasmem, a fabricação da arma é 6, 7 meses após o ocorrido. Ou seja, eu até brinquei com ele que ele é aquele cara do De Volta para o Futuro. Ele foi no futuro, buscou a arma e fez ali, cometeu o crime e devolveu. É bizarro. E esta é a prova que levou ele à condenação, porque a juíza tinha a intenção de o condenar. E, infelizmente, ele foi mal assessorado por advogados, teve uma pressão da mídia muito forte na época. Inclusive, um dos julgamentos, teve um grupo feminista que invadiu lá o fórum, fizeram um fuzuê do caramba, o juiz cancelou. Ou seja, tinha uma grande pressão social para que ele fosse condenado. E acabaram, vamos fritar esse cara aí, porque, né, nós sabemos que existe enquanto a mulher. Não, essa prova aqui tá bom. Condena esse otário aí, até porque ele é gringo, ele nasceu na Colômbia, ele é colombiano, então, se o cara é um colombiano aí, não é nem brasileiro, vamos lascar esse cidadão aí. Inclusive, houve uma pressão internacional, veio pressão de organizações internacionais, como a ONU, por exemplo, para condenar o cara. E faltavam 6 meses para prescrever. Olha que loucura, faltavam 6 meses para prescrever. Veio a pressão, o advogado dele falou assim, Marco, faz o seguinte, se esconde.
se esconde porque, né, depois que passou esses 6 meses, eles não podem te pegar, por mais que, né, eles venham fazer isso. Ele falou, não, não vou fugir, eu não sou bandido, até porque ele dava aula na universidade lá em Fortaleza, prenderam ele dentro da sala de aula lá, e dando aula numa universidade em Fortaleza. Ele é professor universitário, professor de economia, não tem nenhum antecedente criminal, nunca, não teve nenhum antecedente criminal. Pode falar, Catarina. E, para mim, esse fato dele ter tido a oportunidade de fugir, né, após receber ali a orientação do advogado, receber a notícia que ele seria preso, para mim essa é a maior prova incontestável de que ele realmente é inocente. Porque se ele fosse realmente culpado, ele não tinha por que não fugir, porque ele não teria nada a perder, sabe? Então isso mostrou a honradez dele, mostrou que realmente ele é um homem íntegro, inocente, que estava disposto a provar a sua inocência até o último minuto, sabe? Infelizmente, eu disse para ele, o erro dele foi confiar que existe justiça no Brasil, infelizmente. Ele até o último confiou, não, mas eu não fiz isso e vai ficar provado e eu não vou ser condenado, porque eu não fiz isso. As provas são totalmente absurdas, né? É só com base na palavra dela, que estava dormindo, que não viu nada, né? E, pasmem, ele foi condenado. É bizarro. Inclusive, eu postei na minha rede social, não sei se você viu, um vídeo recente de uma delegada falando que uma mulher acusou um homem, o homem falou, não fui eu que fiz, que estuprei. Tirem o meu DNA, pode ver que não tem... Não, ele se ofereceu a fazer o exame de DNA, entregou a prova, olha, não bateu com o que foi coletado nela, né, com o DNA que foi coletado no corpo dela, e o juiz condenou, só com base na palavra dela. E o cara tinha prova de que não era ele, mas ele foi condenado. E o juiz disse, não, se a mulher falou que é, então é. Olha o nível que nós estamos. Os homens não abriram o olho ainda, e aí quando muitos abrem o olho é tarde, como no meu caso, né? Eu hoje estou 3 anos sem ver as minhas filhas, por conta de uma falta de denúncia, que nem é uma denúncia, na verdade, né? Eu estou me sentindo ameaçado. Mas qual ameaça? Não existe, nunca existiu ameaça alguma. Ela foi lá, queria me afastar das minhas filhas, após o divórcio, conseguiu a medida protetiva, depois reforçou a medida protetiva, então ela vai me mantendo, usa esse mecanismo do Estado com falsidade para manter as minhas filhas afastadas. Isso é algo que me indignou muito e fez com que eu me motivasse a lutar para mudar isso. Sim. E isso é um caso, né, grave de alienação parental que você sofreu e que, infelizmente, acontece com muitos homens no Brasil e no mundo inteiro. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual muitos homens eles não denunciam violência contra eles próprios, por medo de sofrer essa alienação parental. E aí, lembrando que a Maria da Penha ela é tão sórdida que ela cometeu alienação parental com as filhas que eles tinham, né? Lembrando, eles tinham 3 filhas pequenas, todas ali na faixa etária de, sei lá, de 4 a 6, 7 anos, né? E ela colocou na cabeça das meninas, fez com que elas crescessem durante toda a vida acreditando que o pai era um criminoso. E ele ficou anos sem ver as filhas, né? Veio ver depois, assim, de quando elas já estavam adultas, que acho que uma delas acabou procurando ele depois. E é muito triste ver que esse homem passou assim, décadas sem ver as filhas, sem ter contato com elas, porque uma mulher, em busca de vingança, né, resolveu acusá-lo injustamente e afastar as filhas dele de forma cruel. É interessante esse detalhe que você citou, porque vamos supor que, supondo que ele houvesse feito alguma coisa contra ela, novamente, uma suposição de que ele, de fato, tivesse cometido esse crime. Ele não fez contra as filhas, ele nunca fez mal às filhas. E aí, quando ela diz que ele agredia ela, agredia as crianças também, o que é mentira, eram crianças pequenas, né? Aí pedem para dar um exemplo de como que ele agredia. Ah, não, uma vez ele colocou meia na mão da menina para a menina não chupar dedo. Mas os nossos avós faziam muito isso. Para a criança não chupar mais o dedo, coloca uma meia na mão, a criança vai chorar, obviamente. Né? Enfim, a violência foi psicológica contra as filhas. E é mais terrível que ele passou 40 anos, praticamente, 40 anos não, mas quase que 20 anos, mais ou menos, mandando todo aniversário, todo Natal, cartas, presentes para elas, e voltava. Ela não recebia, para as filhas não saberem que o pai estava interessado em ter contato com elas. Isso é uma alienação parental gravíssima. Ele guardou tudo isso. É tão triste que ele tem uma maleta de coisas tristes que, enfim, que dói, que machuca e que faz com que a gente, né, continue lutando. Ele aguenta firme, ele é um cara casca grossa. Mas é quando entra na questão envolvendo as filhas dele que o cara desaba. Você vê que ele começa a marejar o olho,
porque é o que mais, assim, a punição mais terrível que ele recebeu foi essa. Sim, eu sempre vejo nos vídeos, quando toca no assunto das filhas, ele acaba se emocionando, né? Os olhos enchendo de lágrimas. E aí, só complementando isso que você falou, na época, houve testemunhas, né, os vigias, as empregadas, porque assim, na casa dos dois tinham duas empregadas, né? Eles tinham uma condição de vida ali, né, muito boa, eles tinham duas empregadas e tinha um vigia que trabalhava para eles. Tanto as empregadas quanto o vigia, e se não me engano, a mãe da própria Maria da Penha, em justiça, testemunhou que o seu Marco Antônio nunca encostou a mão nas meninas, nunca agrediu elas. Então, essa é mais... Só que, assim, depois a Maria da Penha, ela foi manipulando, chantageando, aí elas vão mudando o depoimento ao longo do tempo. Mas os primeiros depoimentos, né, todas ali as testemunhas dizem que ele nunca tinha agredido nenhuma das filhas e, muito pelo contrário, que o seu Marco Antônio e a Maria da Penha, eles viviam uma boa relação, né? O que aconteceu é que, né, como todo mundo está sujeito a erro, está sujeito, né, a errar na vida, ninguém está livre disso. O seu Marco Antônio acabou tendo um caso extraconjugal na época e ela descobriu esse caso e, por vingança, ela inventou toda essa história para poder condená-lo ali injustamente, né? Mas ele mesmo depois confessou, se arrependeu, né, disse que havia errado. E ok, né? Ninguém está isento de erro, como eu disse. Mas não é por causa de um erro que uma pessoa comete que o outro, né, um terceiro, tem direito de destruir a vida dele da forma como fez. Infelizmente, assim, óbvio que não tem nada que justifique. Mas tipo assim, eu tento fazer um exercício mental para me colocar na posição dela. Ela estava convalescida, ela perdeu os movimentos das pernas dela, né? Estava naquela situação ruim, que eu imagino que psicologicamente a pessoa fica muito mal se perde o movimento das pernas, né? E aí ela acabou descobrindo essa carta, nesse momento ela já estava fortemente abalada, né? E ela acabou pegando e descontando todo esse ódio, essa raiva que ela tinha, inclusive, por ter perdido ali os movimentos da perna dela, e jogando para cima dele, né? Por conta dessa carta. E nessa carta que ela achou, é uma carta que ele estava mandando para ela, dizendo o seguinte, olha, até porque vale salientar que esse relacionamento era anterior, inclusive, ao acidente. Não foi após o incidente, foi antes, né? Ele viajava muito, porque era professor universitário, e acabou acontecendo de conhecer uma moça lá e tal. E ele mandando essa carta para eles, é o seguinte, ó, acabou tudo entre nós, eu agora vou dar toda a minha atenção para minha esposa, minhas filhas, porque ela agora precisa de mim. E detalhe, ela ficou internada 6 meses em Brasília e pagou todos os custos do hospital mais caro que tinha na época para tratar a mulher. Ele saiu mais cedo que ela do hospital, preparou toda a casa para ela, ampliou a abertura das portas, construiu rampas, aquelas hastes que você segura no banheiro, por exemplo. Então, eu penso assim, se a pessoa tivesse realmente uma fé, uma má vontade de querer acabar com a vida da mãe da própria filha, ele não ia ter tanto esforço, não ia ter tanta dedicação para o bem-estar dela, sabe? O cara ia deixar para lá, ia largar lá em Brasília. Inclusive, ele viajava a cada 2 semanas para Brasília, gastou horrores de avião, sabe? Então, quer dizer, se um cara realmente quer acabar com a vida da mulher, ele larga a mulher lá em Brasília e fica por aí mesmo, que ele não quer nem saber mais de você. Blá, blá, blá. Então, tudo isso, se você somar, não faz sentido. A própria Maria da Penha, como você bem salientou, diz que ela não apanhava. E as minhas agressões eram psicológicas. Cara, olha o salto quântico de uma suposta agressão psicológica para um tiro nas costas sem motivo algum, sem briga, sem nada. Tava tranquilo. A família correndo ali tranquilamente. Tanto é que, no primeiro momento, ela afirma, aconteceu de fato o assalto, ela sabia que, ela viu, ela foi retirada do quarto onde ela estava, ela viu toda aquela cena ali, sangue para todo lado, porta arrebentada, tudo no chão, os bens deles colocados no carro para serem levados, mas como ele levantou, atrapalhou os caras, acabou ficando, deixando tudo para trás. Ou seja, todos os indícios de um assalto, uma tentativa de assalto. Mas, depois disso tudo, a polícia acabou levando em consideração essa outra narrativa dela, até porque foi incompetente, não achou os caras. Inclusive, até um detalhe importante é que ele, após estar preso, ele acabou encontrando um dos caras que entraram na casa dele, lá preso também. Olha que coisa, olha que loucura, cara. Inclusive, esse cara foi quem protegeu ele na cadeia. Disse o seguinte, ó, ninguém mexe com o professor, que ele é laranja. Ele tá aqui de laranja. E ele ficou um pouco tranquilo, porque o cara que era um bandidão lá bravo, sabe que o Estado ferrou com ele e acabou protegendo ele lá dentro. Olha que loucura, cara. Que estado de situação. Inclusive, hoje a gente tem um trabalho
né, já sendo feito para tentar localizar esse cara. Nós não sabemos se ele está vivo, se ele não está vivo. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho, é bem complexo, a gente tem que contratar um detetive, e a gente está, assim, sem recursos, né? A gente tem um advogado que está se dispondo a ajudar, mas ainda está meio devagar. Eu quero ver se eu consigo mais apoio de mais pessoas para que isso seja desvendado, sabe? O quanto antes, como eu falei, porque daqui a pouco ele, né, infelizmente já é idoso, enfim, e seria muito bacana se a gente conseguisse dar a ele essa alegria antes dele partir dessa forma melhor. Ele mesmo diz, né? Ele gostaria muito disso. Não sei se vocês já tiveram essa ideia, mas a gente poderia, sei lá, fazer uma vaquinha, né? Para a gente levantar fundos e recursos para a gente tocar essa investigação para frente. Eu fiquei preocupado, assim, preocupado, né? A pessoa lá em Fortaleza, né? Que o crime aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e a pessoa está cobrando um valor, assim, eu acho, assim, para mim, para as condições financeiras, é muito. Talvez tenha alguém que isso não seja nada, né? Mas vai ficar em torno de 40 a 50 mil reais para fazer todo o trabalho. Então, para mim, começar um trabalho de arrecadação é bem complexo, assim. Eu não sei se eu conseguiria, eu até acho que seria importante. Mas eu estou vendo com esse advogado se ele consegue alguns contatos dele lá em Fortaleza, para que ele faça esse trabalho por um custo menor ou até mesmo por parceria, enfim, está tentando. Eu ainda pretendo ir até Fortaleza em breve, talvez agora em 2023 eu vá para lá também, para que quem saiba, eu mesmo faça esse levantamento todo lá, entendeu? Eu vá, passe um tempo, um período lá, aí talvez fique mais em conta, eu levanto o custo da passagem de volta, me hospedo lá na casa dele, como ele ficou hospedado na minha casa lá 2, 3 meses hospedado lá em casa, já falou, pode ficar aqui em casa, eu fico na casa dele e fico eu fazendo esse trabalho lá. Mas ainda não acabou rolando, enfim, mas a ideia é essa, entendeu? Sim. E aí, quando de fato isso começar a acontecer, vamos sim, todo mundo se movimentar para ajudar da melhor forma que pudermos, né? Seja com vaquinha, seja divulgando eu vou ficar muito feliz. Inclusive, eu tive agora recentemente uma apoiadora nossa, porque ele está para vir para São Paulo. Inclusive, era para ele estar aqui em São Paulo, tá? E nós estamos tentando levar ele a alguns podcasts aqui em São Paulo. Então, eu consegui já com uma amiga nossa a doação das passagens. E agora só estamos aguardando o agendamento, né, por parte dos entrevistadores dos podcasts, porque a gente já compraria a passagem para o dia que ele conseguisse fazer um tour ali, né? O Ricardo Ventura tem nos ajudado bastante com isso. Ele tem feito ali uma ponte legal com essa galera ali, né, que trabalha com podcasts, enfim. E quem sabe aí, muito em breve, a gente vai estar com ele aqui em São Paulo novamente para fazer uma visita aí para alguns podcasts, algumas rádios, TV, quem sabe, enfim. Tentar dar uma visibilidade, só que é bem complexo. Ninguém quer botar a mão nessa cumbuca. Inclusive, eu que botei, não sei se você soube, mas essa semana passada agora eu recebi uma intimação da Polícia Federal. A Polícia Federal está me intimando para depor, porque diz que eu estou dando voz ao agressor, que eu estou enfraquecendo as políticas públicas de debate, de proteção às mulheres. Olha que loucura. Aí printaram várias publicações minhas como prova de que eu, de fato, teria ódio de mulheres, enfim, que eu quero que mulheres morram. É bem bizarro, assim. Um monte de entidade feminista me denunciou. E tudo bem, isso só significa para mim que nós estamos no caminho certo. Nós estamos incomodando. Só que eu vou ter aí esse probleminha para enfrentar. E tomara, né, que agora está todo mundo indo preso por nada aí, né? Daqui a pouco eu acabo indo preso aqui porque eu estou enfraquecendo as políticas públicas com a fake news. Sendo que eu estou provocando o Estado para revisitar o processo dele e nós temos ali um condenado injustamente pelo Estado brasileiro, que merece atenção. Ou o Estado ele é infalível, ou o Judiciário é infalível. Não, eu só quero que eles... Olha, levanta, eu quero que todos esses dados que eu estou levantando, o próprio Poder Judiciário levante, né? Até para passar limpo. Olha, não, vamos provar que foi uma condenação justa. Pois então, abra, sabe? Simples. É tudo que eu quero, porque vai ficar muito claro que, que não foi justa, né, a condenação dele. Se não tem nada a esconder, por que não, né, abrir novamente o processo? Mas, infelizmente, não só o Estado, mas todo esse sistema trabalha para poder fortalecer uma narrativa feminista, né, que aí contribui para as pautas, para as agendas progressistas. Inclusive, foi por esse motivo que a Maria da Penha conseguiu ali que o seu Marco Antônio... Parece uma ligação aqui, aí eu me desconcentrei. Mas, na época,
ela entrou em contato com movimentos feministas, com coletivos, para que a história dela fosse ouvida e fosse para a mídia, né? Se tornasse uma história pública que alcançasse, né, o Brasil inteiro. E aí esses órgãos, esses movimentos, aqueles coletivos feministas, acabaram ali movendo seus pauzinhos dentro do governo, porque naquela época, se não me engano, o Lula tinha acabado de tomar posse, né, como presidente, porque foi em 2002. Então, como entrou ali já um governo de esquerda, então ficou muito fácil para eles movimentarem tudo. E eu acredito que se não fosse isso, se o Lula não tivesse sido, né, eleito presidente naquela época, talvez isso nem tivesse acontecido. Porque é interesse da própria esquerda fazer com que essas pautas feministas avancem cada vez mais na sociedade. É exatamente isso, você falou tudo. Inclusive, o Heredia, ele tem assim, não vou falar a palavra ódio, mas ele tem um ressentimento tão grande não vou nem falar o nome desse pilantra aí, né, que supostamente ganhou as eleições, né? Mas ele tem uma revolta porque ele mandou cartas, inclusive, para o presidente, ele mandou carta para todos os ministros, ele guardou tudo isso, assim, ó, ele guardou todas as correspondências que ele botou no correio, ele carimbou, para ele mostrar que ele procurou tudo que ele poderia, todos os órgãos, inclusive para a presidência. E aí, depois de 4 anos, ele vai lá e abraça a ex dele, dá uma lei de presente para ela, e ele, nossa, aquilo para ele foi uma facada no coração, porque ele viu que, olha, ferrou, né? Eu não vou nunca mais ser ouvido, porque a minha ex agora virou uma lei. Ele ficou assim, ó, nossa, ferrou, sabe? E ele se preocupou em contar a história em livros. É importante que as pessoas saibam, ele já escreveu mais de 20 livros, né? Inclusive, eu estou aqui em São Paulo, eu muito provavelmente amanhã vou ter uma reunião com uma pessoa que trabalha também com a questão de edição de livros e tal, né? Eu quero ver se eu faço um pocket, um livro, porque os livros deles são muito densos, são livros muito grandes, 500, 600 páginas. Eu quero ver com ele se eu trabalho um mais simplesinho, mais básico, só com os pontos mais importantes do processo, sabe? Que facilite, inclusive, o entendimento das pessoas, né? E a gente consiga levar mais adiante a mensagem. Tem também a possibilidade da gente conseguir fazer um documentário, já temos uma conversa prévia com o pessoal do Brasil Paralelo, mas ainda não tem ainda a confirmação, a gente está tentando. Várias pessoas bem bacanas aí do nosso meio, tem conversado lá com a diretoria deles, então existe essa possibilidade. Por enquanto, eles estão ainda com a barba de molho, porque eles receberam toda essa pressão, né, do STF e tal, quase que perderam as redes deles. Então, por enquanto, meio que está de molho esse projeto. Mas espero eu que a situação se tranquilize, daqui a um tempo a gente consiga ver isso, né? Fazer um documentário aí contando essa história ponto a ponto, naquele programa dele chamado Investigação Paralela, vai ser bem legal. Nossa, vai ser, assim, muito, muito bom se isso acontecer, porque a Brasil Paralelo tem um alcance muito grande né, na mídia no Brasil, então eles só trabalham com aquilo que é sério, né? Eles têm muita credibilidade, então as pessoas elas vão ficar atentas e vão, enfim, poder ter o conhecimento aí sobre esse caso. Você estava falando aí do seu Marco Antônio, né? Que ele escreveu os livros. Inclusive, eu vi um dos livros dele, que eu acho que é exatamente o que ele fala, né? A verdade não contada sobre o caso Maria da Penha. Eu achei tão interessante o fato dele ser muito cuidadoso em ter guardado todas as coisas que corroboram para provar a inocência dele. Até notinha, nota fiscal, de tudo ele guarda, para poder provar que realmente ele está falando a verdade, né? Uma pessoa que está mentindo, que é culpada, que tem culpa no cartório, digamos assim, ela não se preocupa com tantos detalhes, né? Quando ela vai contar a história, ela sempre entra em contradição, ela sempre conta a mesma história, diversas vezes de forma diferente, e ele não. Ele sempre é linear, ele mantém a mesma história, ele lembra de datas, de fatos, de nomes de pessoas, ele lembra de tudo, ele guarda tudo. Ao contrário da Maria da Penha, porque todas as vezes, gente, é unanimidade. Eu pesquisei, assim, diversas entrevistas que ela deu, eu vi todas que eu achei no Google, no YouTube, eu vi tudo da Maria da Penha. Todas as entrevistas que ela deu desde que aconteceu o caso, lá em 83. E é impressionante. Em nenhuma delas ela consegue contar a mesma história da mesma forma. Ela sempre entra em contradição em alguma coisa.
Tem entrevista, por exemplo, que ela fala que o seu Marco Antônio levou uma facada. Tem outras que ela fala que, ele falou que levou um tiro. Ele falou que é isso, falou aquilo. Ela sempre entra em contradição. Tanto também na questão, né, que ela fala da segunda tentativa de assassinato, que foi por eletrocução. Ela entra também em contradição diversas vezes. Fala uma coisa em uma entrevista, fala em outra. Sobre isso, Aí uma entrevista... Esse é um ponto importante que você lembrou, a questão da tal eletrocução. Porque isso, assim, é aquela velha história. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade, né? E aquela outra história também é muito verdadeira. Quem conta um conto aumenta um conto, né? Então, eu tenho relatos de pessoas que me seguem que, quando estavam na universidade de Direito, assistiram palestras dela. E ela conta que ela estava numa banheira e foi eletrocutada com... Sabe? Assim, é bizarro. É tão fácil de desmentir, porque se você pega no processo dela, tá lá. Sabe o que aconteceu? Ela voltou e aí ele encontrou a carta e ficou aquele clima todo ruim e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia, esse é o relato dela, no boletim de ocorrência. Está escrito com essas palavras, inclusive já postei. Ela diz o seguinte: eu fui tomar banho nesse dia, coloquei a mão no registro, senti um choque e tirei a mão. Aí eu nunca mais tomei banho lá, porque eu imagino que talvez ele possa ter preparado para me matar eletrocutada. E aí no dia seguinte, no jornal, já apareceu em letras garrafais. Marco Antônio de Viveiros tenta matar novamente Maria da Penha. É uma coisa louca, é louco o negócio. Já virou assim Cara, você tá maluco? E o próprio depoimento dela mostra. E aí também é um detalhe, porque no banheiro deles, do casal, não tinha chuveiro, onde ela poderia tomar um banho, né? E não é nem verdade isso aí, ele inventou da cabeça dela para acrescentar um pouco mais de pimentinha, como ele chama. Vamos colocar mais pimenta para as pessoas começarem a falar mal dele, mal dele, mal dele, mal dele. E aí, cara, no banheiro onde eles tomavam banho, como lá no Ceará é muito quente, naquela época não tinha tanta facilidade de chuveiro elétrico, né? Os chuveiros eram todos eles sem água, sem aquecimento. Só tinha um aquecimento que era no banheiro das filhas, né? E aí, supostamente, ele teria preparado o banheiro das filhas para matar as filhas também. E aí, outro detalhe, ela nem passava. Exatamente. Ele nem preparou esse banheiro, porque é uma questão de custos, tal, até porque ela não precisaria entrar no banheiro das crianças. Ele não alargou a porta, ela nem passaria naquela porta, naquele banheiro onde tinha um chuveiro. Então, são detalhes que, se você vai levantando ponto a ponto, você vê, cara, tem muita podridão nessa história. E eu fico indignado que as pessoas vêm e me atacam. Você tem ódio de mulher, porque essa mulher sofreu muito. Cara, pesquisa. Não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim. Vamos lá, ponto. Não acredita em mim, nem na Caterine. Vá e pesquise. Eu tenho, por exemplo, no meu canal Alexandre Paiva do YouTube, tem lá mais de 30 vídeos numa playlist Marco Antônio de Viveiros. Tem vários depoimentos dele e você tira suas próprias conclusões, né? Não, assim, leia o livro dele, leia o livro dela, faça o confronto como a Catarina fez com as entrevistas dela, as entrevistas dele, e você vai chegar nessa mesma conclusão. No mínimo, você vai ficar com várias pulgas atrás da orelha. Você pode até não acreditar nele. Aí você vai começar, puxa, tá muito estranha essa história, não tá batendo muito não. Exatamente. É só que é comum dessas pessoas ouvirem só um lado da história e o lado da história que é mais comovente. Como a Maria da Penha, ela ficou tetraplégica, né, com essa tentativa de assassinato por parte do assaltante, então as pessoas olham para ela, que é uma velhinha hoje, né, porque na época ela era nova, mas essa história ela começou a ficar mais famosa quando ela já estava mais de idade. As pessoas olham uma senhora de idade numa cadeira de roda que ficou paraplégica, se não me engano. Então as pessoas param e pensam, não vou duvidar dela, coitada, né? Ela tá numa cadeira de rodas, por que ela iria mentir? As pessoas não fazem o exercício de pensar que isso não tem a ver com falta de caráter ou não. Não é porque a pessoa está numa cadeira de roda, não é porque uma pessoa é idosa que ela não tenha caráter, né? Eu não sei de quem é a frase, mas eu acho muito interessante que os canalhas também envelhecem. Então, ela teve que continuar sustentando a mentira dela. Suponhamos que ela, em algum momento da vida dela, parou e pensou, poxa, eu destruí a vida do meu ex-marido, né? Acusei ele injustamente e eu tô errada. Mas como que ela vai chegar a isso, sendo que tudo isso já virou lei, já tem repercussão internacional, depois de 40 anos chegar e falar, olha, eu menti. Provavelmente ela seria presa, né? Por tudo isso que ela causou, que ela mentiu, que ela inventou, né? Assim,
enfim. Então, ela não vai chegar simplesmente e falar, olha, o meu ex-marido é inocente. Então, por isso que as pessoas elas têm que fazer esse exercício de confrontar as duas histórias. A história do seu Marco Antônio e a história da Maria da Penha. E ver qual que tem mais coerência. Gente, é tão simples fazer isso, não custa nada. Só que as pessoas, elas simplesmente querem ouvir só um lado da história e acabou, né? O outro não tem nem direito de se manifestar e falar assim, não escutem o meu lado. Ele é tratado como uma pessoa ruim só mesmo por questionar o resultado ali, né? A condenação dele injusta. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, assim, confesso que ano passado, não, ano retrasado, há uns 2 anos atrás, eu vi a primeira vez uma entrevista que ele deu para uma revista, não lembro qual, e a jornalista foi muito desonesta, né? Foi muito mal, usou de má fé. Foi a Ali, revista Isto É. Aí, revista Isto É. Isso. E aí ela usou de má fé com ele e publicou ali uma história, a história dele, o lado da versão dele, só que de uma forma muito pejorativa, né? E aí eu li naquela época e eu falei assim, ah, ok, né? Só que não tinha tantas informações na época que pudesse me fazer entender o outro lado da história dele, porque até então eu só tinha visto essa parte lá da revista Isto É. Só que desde o ano passado, né, que você está trabalhando e ajudando ele aí, que entrou mais elementos nessa história. E eu pude conhecer, ver que ele tinha escrito um livro, ver que os autos do processo estavam a favor da história dele. E aí que eu comecei a pesquisar a fundo, Alexandre. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses só lendo e vendo sobre esse caso, porque eu fiquei tão obcecada, sabe? Em entender e descobrir a verdade, que eu falei assim, não, agora que eu sei a verdade, né, que eu vi, eu li tudo que eu pude ali, eu quero fazer o que eu puder para que essa história chegue a mais pessoas, né? Eu sei que o meu canal aqui não é tão grande assim, existem pessoas que são muito maiores aqui que estão ajudando, mas se cada um de nós fizer a sua parte de mostrar esse lado da história, de espalhar a verdade sobre esse caso, nós vamos ter uma comoção muito maior, uma comoção nacional muito maior, né? E quem sabe aí conseguir fazer com que a justiça escute ele novamente, né? Sabe que é uma esperança que nós temos, enfim, só que por hora ainda está distante, até porque o meu canal também é um canal pequeno. Quando eu comecei, por exemplo, eu fiz a entrevista com ele lá no meu canal do YouTube, eu tinha 1000 e poucos seguidores. E nenhum canal grande tinha coragem de fazer o que eu fiz, botar a cara e dar a cara a tapa, falar, olha, até porque sabiam que o risco, por exemplo, eu estou agora com uma investigação na Polícia Federal. Então eu estou tranquilo porque eu não fiz nada disso que eles estão falando. Eu estou bem tranquilo com relação a isso. Enfim, o advogado já viu, as provas são inexistentes, enfim, é só uma provocação, é só para dar canseira, né? É só para me provocar, para me fazer desistir. Só que eles me dão mais motivação, porque eu percebo que já estou incomodando, e foram diversas entidades feministas que fizeram pedido lá para os órgãos públicos. E tudo bem, elas estão no direito delas, vai ter investigação, eu vou ali, vou responder o que tiver que responder, e estou bem tranquilo. E você estava falando também um pouco antes, Catarina, com relação a ela assumir ou não ali, né? Eu tenho uma leitura que isso realmente é bem difícil, porque ela não ia agora, depois de tantos anos, né, ela está numa posição confortável, digamos assim, pública, né, e ia ser uma vergonha monstruosa. Mas, para quem, como você também eu sei que acompanha isso, o caso americano que acabou criando a lei do aborto lá nos Estados Unidos, nos anos 60, a lei Roe versus Wade, né, que anos e anos depois a mulher decidiu assumir que era mentira. E conseguiu-se uma reversão da lei do aborto porque foi fundada com base em uma fraude. Então, eu quero crer, inclusive o Marco fala isso, que ela se arrependa antes de partir dessa para uma melhor, porque ela vai para um lugar muito ruim pelo tanto de maldade que ela fez nessa vida. Então, uma última tentativa ali de pedir perdão a Deus, por exemplo, ela tivesse talvez uma condição de vida já debilitada, ela, em nome de uma tentativa egoísta de tentar se salvar, ela acaba se confessando. Eu acho difícil, né? Mas, né, não sei, tudo é possível. O Marco acredita que não, que ela vai para o túmulo. Eu falei, Marco, vamos ter esperança, né? Quem sabe? Aconteceu nos Estados Unidos, quem diria que aquela mulher lá ia confessar que não houve aquele estupro e depois foi cancelada a tal da lei do aborto. E eu acredito que aqui é possível acontecer isso também.
ficar confirmado, assim, ó, provado que é uma fraude, eu acho que cabe a gente fazer assim, a derrubada da lei e talvez confeccionar uma lei onde exista, de fato, justiça, onde o direito de defesa seja preservado, né? Isso é o mínimo, é o básico, e onde a gente não possa, né, ter como única e exclusiva prova a palavra de uma pessoa, porque isso é um risco muito grande, né? A presunção de inocência ela é um fundamento básico em qualquer país que se diz sério, minimamente com um sistema jurídico legal funcional, é você dar à pessoa o direito dela falar, não, isso não aconteceu. Aliás, inverteu-se o ônus da prova. Quem tem que provar é quem acusa. Mas hoje não. Nós que somos acusados temos que provar que nós não fizemos. É bizarro, é assim, uma situação absurda que nós estamos vivendo. E tudo isso já foi de caso pensado lá atrás, como você falou, o governo petista. E isso tende a piorar, infelizmente, caso agora aconteça aí de assumir o tal do outro lá, né? Não falo nem o nome dele, enfim. Mas a gente continua na luta. Eu quero, uma das ideias que eu tenho, dos projetos que eu tenho, para o ano que vem, é rodar o Brasil com ele, para fazer palestras. Eu conto com a tua parceria, você é de Minas Gerais, né? Tentar aí, talvez, a gente organizar uma palestra dele aí. Enfim, eu quero levar ele, pessoa física, para viajar, para as pessoas ouvirem e verem no olho dele a verdade que eu também vi, entendeu? No que depender de mim, vocês podem contar comigo. Inclusive, eu já entrei em contato com o seu Marco Antônio por direct, né? Ele tem o Instagram dele, e eu coloquei todo o meu apoio para ele, falei que eu acredito nele. Porque eu acho que é importante, sabe, ele receber esse apoio da sociedade, da população. Então, eu fiz questão de ir nos comentários, escrever publicamente e no direct também, falar que eu acredito nele, que eu estou orando por ele, né, e que nós acreditamos aí que tudo isso possa se reverter a favor dele. Então, você que está aqui nessa live, né, procura aí o nome do seu Marco Antônio Heredia, mande uma mensagem de apoio a ele, fala que acredita nele, porque isso é muito importante para ele, receber esse apoio e esse carinho da sociedade, sabe? Para ele entender que ele não está sozinho. Ele já sabe que não está, tem muita gente que está do lado dele. Eu sempre dou uma olhada nos comentários, tanto em vídeos do YouTube, aqui do Instagram, inclusive no próprio Instagram da Maria da Penha, tem muita gente que vai lá falar, olha, você é mentirosa, você está mentindo. Eles acabam apagando os comentários depois, né? Mas é importante que o seu Marco Antônio ele saiba que ele tem esse apoio da sociedade, que tem muita gente que acredita nele. Então, assim, no que depender de mim, você pode contar comigo, né? Ano que vem aí, se você levar esse projeto dessa palestra adiante, aqui em Belo Horizonte, que é onde eu moro, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Fico feliz. Inclusive, acabei... Vou colocar aqui isso, o arroba para você. Alguém perguntou o arroba dele, eu escrevi ali, esse é o arroba dele, tá? O pessoal, se puder seguir ele, dá essa força. Eu vou mandar essa live para ele assistir, vai ficar muito feliz, tenho certeza com isso, ele vai ficar bem feliz. E vai continuar motivado, porque ele está muito motivado. Ele disse, olha, eu não tenho mais o que perder na vida, já perdi tudo que eu tinha, então agora eu vou até o último dia da minha vida lutar pela justiça. E eu sempre digo isso, quem de fato comete um crime, essa pessoa, depois que ela é condenada, ela deixa para lá, quer saber, me pegaram no pulo, não consegui enganar as pessoas. Ele está há 40 anos falando, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. A pessoa não estaria tanto tempo persistentemente fazendo isso se de fato não tivesse alguma coisa errada nesse processo. Na minha opinião, não sei o que as pessoas pensam, mas geralmente, em média, as pessoas que são condenadas e realmente, de fato, cometeram o crime, acabam, tá, beleza, eu devo, eu pago, paguei o que eu devia, vou voltar para a vida. Mas ele não, ele falou assim, gente, não fui eu, não foi eu. Ele fala o seguinte, que ele não quer ir para o túmulo com as filhas dele, pensando que ele tentou matar a mãe delas. Então ele quer, antes de morrer, ver as filhas dele, olhar no olho dele e falar assim, pai, eu agora sei que não foi você. Ia ser a maior alegria da vida dele, porque isso dói nele. As filhas acharem que ele, de fato, tentou matar a mãe delas, entendeu? Sim, eu sei que uma das filhas dele restaurou ali o contato com ele, né? É importante comentar isso, porque assim, ele ficou muito triste, até vou entrar nesse detalhe, porque quando ela procurou ele, é porque ela escreveu um livro. E ela queria ali um capítulo para o livro dela. E ele procurou ele dizendo que ele o perdoava. Ele já ficou, como assim me perdoou? Falou assim, pai, eu te perdoo. Deixa eu falar, filha, mas você acha realmente que fui eu? Ela balançou a cabeça assim, ou seja, ele ficou triste. Porque ela queria puxar ele para a religião dela, enfim, ela entrou para eu não sei exatamente qual que é a religião,
mas ela entrou para a religião e queria meio que converter ele para que ele se arrependesse dos pecados dele com relação à mãe. Então isso doeu para ele. E as outras duas filhas não quiseram nem ouvir, nem falar, nem procurar ele, nem nada. Então eu tentei, inclusive, ela me bloqueou, eu gravei um vídeo a respeito de uma entrevista que ela deu, aí mandei para ela, ela visualizou, não respondeu e bloqueou. Aí um amigo meu, conversando com ela, me mandou o print depois da conversa, ela disse, não, você vê, esse pessoal só quer chamar atenção, não é assim. Peraí, pesquisa. Eu disse para ela, eu não lembro agora o nome, acho que é Fernanda. Fernanda, pesquise, Fernanda. Não acredita em mim, não acredita no teu pai, não acredita na tua mãe. Você já é adulta, você tem filho. Já pensou se um filho teu aí acaba sofrendo uma falsa denúncia e acaba preso por algo que ele não fez? Então eu tento fazer essa provocação para que ela tente dar uma escutada no pai. Mas eu acho que é difícil para elas agora também perder essa segurança, porque a mãe era um ícone, né? É um ícone da defesa das mulheres e tudo mais, enfim. E aí acontece que elas vão ficar ali porque é confortável para elas, né? Já passaram a vida toda, já perderam toda a infância com o pai, agora já perderam com o vínculo afetivo, não tem mais um vínculo afetivo com o pai, então para elas acho que tudo faz. E é triste, né? É triste porque ele sente a dor, enfim. Não sei se ela sente também, mas... Mas é isso. A gente já deu tempo aqui, né? Temos 1 hora de live, mas foi um prazer ter você aqui comigo para a gente poder comentar esse caso. E vamos continuar aí lutando para que a justiça seja feita, a verdade seja mostrada e a gente consiga um dia provar a inocência do seu Marco Antônio. Muito obrigada, Alexandre. Olha, eu quero te agradecer pela oportunidade de bater o papo, conversar. Eu sei que você também é uma guerreira da causa e luta contra o feminismo. E é importante que nós tenhamos mulheres como você que já entenderam o problema, que sabem o que de fato é o feminismo. E aí, inclusive, eu sei que você tem um curso, eu estou torcendo para que esse curso seja que venda absurdamente, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ter também essa mesma consciência, abrir o olho para essa realidade, e aí a gente consiga realmente mudar essa situação. Porque quanto mais pessoas entenderem o problema, mais cedo a gente vai mudar essa situação. E eu quero, sim, muito em breve estar em Belo Horizonte, te encontrar e a gente ir junto aí para um evento, e aí a gente começar a levar o Heredia aí Brasil afora, tá bom? E eu queria... Eu queria só deixar aqui, antes de finalizar, o meu YouTube, né, canal Alexandre Paiva. Como já falei, tem vários vídeos dele lá. Assista, veja a entrevista que eu fiz com ele. Assim, vá sem aquele preconceito de que, não, mas espera aí. Vai livre de preconceito. E ouça também a Maria da Penha. Enfim, vá fazer você a pesquisa, né? E o meu Instagram, esse aqui é o Instagram reserva, porque o meu principal, ele tá bloqueado para algumas ações, inclusive live. E quero pedir também quem está assistindo, também que me siga lá na conta principal, que é @PaivaNasRuas. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Catarina. Sim. Vou compartilhar a live no feed e vou colocar as suas redes sociais e colocar também o seu canal do YouTube para que as pessoas possam conhecer mais a fundo o caso. Obrigado. E é isso, Alexandre. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos aí que você vai assistindo com a gente aí. Valeu. Tchau.